Vamos fechando os nossos olhos, buscando nos desconectar de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção no dia de hoje. Expandindo o nosso coração com todo o amor que nós temos dentro dele, para nos conectarmos a toda a espiritualidade maior que nos acompanhará nesta noite. Nós vamos deixando os guardiões entrarem no nosso lar para fazerem uma completa limpeza. E eles vão preparando todo o ambiente, trazendo harmonia e equilíbrio. Eles vão aplicando em nós um passe de limpeza para que possamos nos desvencilhar de fluidos mais pesados que possamos estar carregando neste momento. Nós vamos sentindo a presença dos veludos que se colocam no lado externo do nosso lar, fazendo uma proteção energética, impedindo que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar este nosso encontro. Esta proteção nos protege de fluidos mais pesados que possam estar a nos rodear. E nós vamos iniciando a nossa jornada rumo ao nosso Pai, encontrando o nosso Espírito protetor, o nosso anjo da guarda, este irmão que nos abraça neste momento, nos trazendo muita paz no coração, nos trazendo o seu amor. Ocupada. E juntos nós vamos caminhando e encontrando aqueles nossos irmãos do Pingo de Luz, do Hospital Santa Cruz, que estão conosco todas as quartas-feiras para a realização deste trabalho, para nos orientar, para nos ajudar a compreender todos os conceitos que nós trocamos durante o nosso encontro. Elevamos ainda mais o nosso pensamento e encontramos Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Maria nos recebe com um sorriso, nos dá um abraço carinhoso, sentimos o seu amor nos envolvendo. E ela nos pega pelas mãos e nos leva até Jesus. À frente de Jesus, sentimos o seu amor. Sentimos a sua paz que nos envolve neste momento. Nós agradecemos a Ele pelos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos todos os exemplos e pedimos que Ele nos ajude a compreender e colocarmos em prática todo este ensinamento maravilhoso. Pedimos a Jesus que nos encaminhe até o nosso Pai. E à frente de Deus, nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo aquilo que somos, por tudo que temos. Gratidão, meu Pai, por todos os desafios que Ele coloca na nossa vida, pois é através deles que conseguimos aprender e conseguimos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E para fortalecer a nossa ligação com o nosso Pai, dizemos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um encontro repleto de trocas de experiência, que possamos abrir os nossos corações e aprendermos uns com os outros. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho a todos vocês. Obrigada. Bom acolhimento. Obrigado. Muito bem. Deixa eu ver. Acho que foi todo mundo, né? Foi. Bom, antes da gente começarmos o nosso encontro de hoje, eu queria só mandar uma mensagem para aquelas pessoas que nos acompanham através do YouTube, ou qualquer outra mídia que a gente publique. Peço que, se vocês gostarem desse encontro, para dar um like, porque cada vez que a gente recebe um like, isso aumenta a possibilidade de a gente divulgar todo o nosso encontro, levando uma palavra de consolação e de ajuda a quem necessita. Agora, se você esse encontro aqui não te chamou muito a atenção, mas você conhece alguém que poderia se beneficiar com essas palavras que nós trocamos aqui, por favor, compartilhe. E aqueles que participam ao vivo, estando em assistência espiritual ou não, saibam que todos estão sendo auxiliados pelo plano espiritual nas suas necessidades. Então, esse momento aqui é um momento onde que a gente abre o nosso coração e o plano espiritual aproveita para nos trazer os benefícios que a gente precisa. Vocês estão bem? Então, tá bom. Então, vamos começar. Eu me identifiquei muito com o texto dessa noite aqui. Nossa, vocês não imaginam o quanto que eu me identifiquei. Então, vamos lá. Sementes. Quem quiser entender suas vidas passadas deve analisar as condições de sua vida presente. Quem quiser entender suas vidas futuras deve analisar o que está fazendo hoje. Quem falou isso foi Buda. Somos espíritos imortais, viajantes na eternidade, cuja missão é a descoberta do divino dentro de nós, do Deus interior a que se referiu Jesus. Ainda estamos encobertos pela poeira da ignorância de quem somos. Por isso, nos desconectamos de nós mesmos e vivemos apenas ao sabor das ocorrências do mundo externo. A religião tem por objetivo ajudar o homem a se religar a Deus, não a uma divindade exterior, mas à essência sagrada. Na busca por iluminação interior, passamos por inúmeras experiências que objetivam o despertamento das duas maiores potências do nosso espírito, quais sejam a sabedoria e a bondade. Segundo o Espiritismo, essas virtudes são adquiridas por meio de sucessivas existências, reencarnações, até que o espírito, por seus méritos, liberte-se das negatividades de seu ego adoecido, orgulho e egoísmo, e passe a ser governado por sua alma sábia e amorosa. Nesse incrível projeto divino, cada existência é um capítulo na escola da vida, e todos os capítulos estão ligados uns aos outros, a fim de que o espírito compreenda a trajetória que vem escolhendo para si mesmo. Tudo o que plantamos numa existência anterior desabrocha na existência atual, tanto as boas quanto as más sementes. E tudo o que plantamos hoje haveremos de colher em existências futuras. Por vezes, nem precisamos aguardar uma próxima encarnação, pois o retorno de nossos atos pode se dar ainda na própria existência
em que elas foram praticadas. Aliás, isso tem acontecido com muita frequência, uma vez que a humanidade já se encontra suficientemente instruída quanto à lei de causa e efeito. Não importa, portanto, o tempo em que a resposta virá. A lição que devemos assimilar é que toda causa implica um efeito. Vale dizer, tudo o que plantarmos haveremos de colher, hoje ou amanhã, nesta existência ou em existências vindouras. Esse processo de semeadura e colheita, ação e reação, não tem por finalidade punir a criatura que se equivoca, mas apenas sinalizar o distanciamento do reino divino que está nela mesmo, a fim de que ela amplie a consciência a respeito de suas condutas e abandone aquilo que lhe for prejudicial. Segundo Deepak Chopra, a melhor maneira de nos libertarmos das consequências negativas das ações passadas é nos formularmos as seguintes perguntas. O que estou aprendendo com esta experiência? Por que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso tornar útil esta experiência para os meus semelhantes? Aceitar o desafio dessas indagações, com toda a humildade possível, ampliará a consciência de nós mesmos e, a partir de então, nossas ações tenderão a se afastar dos antigos padrões disfuncionais, responsáveis pelo sofrimento em nossa vida, aproximando-nos da consciência expandida e iluminada pelo autoconhecimento. Deus, que é Pai de bondade, não se prestaria a castigar seus próprios filhos. No entanto, Jesus explicou: o Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. Compreendemos, portanto, que na maior parte dos casos, a dificuldade é consequência das nossas tendências inferiores, manifestadas a partir de um grau de consciência ainda fortemente atrelado ao egoísmo e ao orgulho, que são os caprichos próprios. E que a lei de causa e efeito, trabalhando a abertura de nossa consciência, apenas deseja nos reintegrar ao plano divino, de amor e sabedoria, do qual a felicidade é simples decorrência. Por isso, diante dos problemas que nos cercam, procuremos não reafirmar nossas tendências inferiores, como raiva, irritação, ódio, beligerância, revolta, vitimismo, desamor, porque tais comportamentos somente nos prendem às causas dos nossos sofrimentos. Mas se procurarmos subir degrau a degrau, agindo com paciência, tolerância, generosidade, perdão, compreensão, bondade, estima por nós mesmos, criaremos causas positivas que nos trarão uma vida mais favorável. Essa é a chave de libertação dos ciclos de dor e sofrimento em que temos nos mantido há séculos. Ouçamos Yogananda. Deus não é tocado por preces e louvores insinceros, nem por ignorantes explosões ateístas. Ao homem, ele responde apenas por meio da lei. Golpeie uma pedra com os nós dos dedos ou beba ácido sulfúrico, e terá de arcar com as consequências. Transgrida as leis divinas da vida e o sofrimento virá. Pense corretamente, comporte-se com nobreza e a paz virá. Ame a Deus incondicionalmente e Ele virá. Fiquemos mais atentos ao nosso proceder,
observando nossas atividades, nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Eles são sementes que cedo ou tarde brotarão em nosso caminho. Cultivemos mais a nossa vida interior, olhando para dentro, reparando mais em nós do que nos outros, livrando a nossa alma de tudo aquilo que pesa, que machuca, que complica, amando-a com o que é bom, belo e justo. Mais oração, silêncio e meditação, e tudo mais virá por acréscimo. Fiquemos mais atentos ao nosso proceder, observando nossas atitudes, nossos pensamentos, sentimentos e palavras. Eles são sementes que cedo ou tarde brotarão em nosso caminho. Muito legal, não é, gente? Muito bacana esse texto de hoje. Bom, hoje nós vamos fazer uma experiência. Normalmente a gente, quando fala, né, para que a gente não machuque as pessoas, ou sei lá, não sei exatamente porque a gente fala sempre na primeira pessoa do plural, né? Nós vamos fazer isso, se nós, não sei o quê, não é isso? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou falar na primeira pessoa do singular. Eu vou falar você. Vamos ver qual que é o efeito que dá tudo isso, porque a página de hoje só tem sentido se a gente pensar cada um em si mesmo e não nos outros. Porque enquanto a gente estiver pensando nos outros, nós vamos estar filosofando. Não vamos estar absorvendo aquele conhecimento da maneira que a gente poderia absorver para nós mesmos, tá bom? Então, não se sintam ameaçados, não se sintam pressionados, é só para que a gente possa realmente meditar sobre tudo isso com relação a nós mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta antes de a gente começar. Quanto tempo você gasta na vida pensando no que aconteceu no passado? Depende. Bastante tempo. Muito tempo. Fala, Leda. Depende do dia. Não, na média, né? Estou falando na média. Bastante tempo, então, eu acho. Né? Bastante. Nossa, Eu acho que somatória? metade Metade do do tempo a tempo. gente volta lá, sempre no passado. Remoendo coisas que fizeram para nós, coisas que nós fizemos Isso. para outros, né? Legal. Coisa Agora eu que vou fazer nós a outra próxima pergunta. Quanto tempo você investe naquilo que está acontecendo ou no que está fazendo no presente? Agora eu estou aprendendo mais a investir no meu presente, a me olhar, a agradecer a cada coisa que acontece, a cada momento. E eu acho que eu estou deixando o passado. Depois que eu comecei com vocês, a minha maneira de pensar, eu acho que está se expandindo. Não estou querendo me fechar no que machuque, eu estou querendo me expandir. Então, se aquele pensamento não está bom, opa, parei. Tá. Então, vou pensar no agora. Pô, agora estou legal, agora estou fazendo isso. Não sei, é a minha visão. É isso aí. Mas é uma mudança difícil de fazer, não é não, Ana? Nossa, muito. Sérgio, Oi. Fala, deixa eu Sérgio. falar. Pode Tudo falar. bem com você? Tudo certinho. A gente já se conhece desde aqui da União Maior, né? Faz tempo, né? Nós já passamos, eu passei por vários momentos difíceis e até hoje eu ainda não desvinculei de momentos passados na minha vida. E, para mim, até hoje, é muito difícil, por isso que eu não consigo desvencilhar, eu não consigo me dedicar à doutrina, porque
eu me sinto assim, parece que cada vez que eu adquiro mais conhecimento, mais angustiante eu fico, mais cobrança eu faço, mais culpa eu me sinto, mais, sabe, aquilo tudo. E outra, eu vou ser bem honesta com você. A primeira vez que eu desisti do curso de lá, não estou falando mal, não, nem vou citar nomes, né? Não foi com você, não, dessa vez que eu desisti, foi com outra pessoa. Que a pessoa chegou simplesmente e falou, olha, se você não tiver condições de você assumir tal responsabilidade com nosso Senhor, né, Jesus Cristo, então você não está, assim, não está apto para seguir. Assim, não disse com essas palavras, mas foi o que a pessoa quis dizer. E eu, como eu estava, ainda não estava nem na caravana ainda, né? Eu ainda tenho vícios, né? Porque não é nessa encarnação que eu vou acabar com todos os vícios meus. Eu, eu falei assim, eu não sou digna de dar continuidade. Aí eu parei. Eu falei, não, porque o que acontece? Nas casas espíritas, eu não sei se está fugindo muito do programa aí. Eu não gostaria, sabe, Célia, de falar dos outros, né? De casas Desculpa. espíritas, porque, sabe, cada um tem o seu caminho, né? Então a gente não pode ficar criticando o caminho dos outros, né? Não, mas eu não estou criticando, eu só estou falando assim que a gente, Jesus, eu penso assim, Jesus, ele não olhou ele não escolhia Não. quem ia seguir. As pessoas olhavam para ele e seguiam. Ele não escolhia assim o rico, o pobre, não. As pessoas seguiam ele porque sentiam nele a fé, proteção, tudo que a gente procura nele até hoje, né? Então, o que a gente faz quando a gente vai procurar uma casa? É isso, a gente vai pela dor, não é pelo amor, né? Então, eu penso assim, quando a gente procura, a gente quer um acolhimento, um acolhimento. Então, e hoje eu tenho muita saudade, até hoje, da União Maior, porque eu saí do canal 1 e vim para o canal 7. E eu fui aonde eu recebi muito acolhimento no canal 1, onde você e a Valéria. Mas eu não quero me aprofundar mais, mas eu tenho algumas queixas, quando me convidaram para participar do Pingo de Luz, que eu comecei, mas aí eu sou indisciplinada, você sabe disso, a Valéria sabe, e a gente vai pela dor, e eu quis voltar. E eu vi que vocês estão com uma outra, estudos, outra visão. Então, é essa que eu gostaria de começar. Legal, legal mesmo. Tá? E me desculpa pelo tempo perdido. Não é, nós estamos aqui para conversar. Bom, Tá bom. então a gente já perguntou, né, quanto tempo que a gente gasta pensando no passado, quanto tempo a gente investe naquilo que está acontecendo no presente, né, aquilo que a gente está fazendo, que está acontecendo no presente. E a última pergunta é,
Quanto tempo que a gente passa pensando naquilo que pode acontecer no futuro? A outra metade. Porque se a gente passa metade pensando no passado, a outra metade é pensando no futuro. Você, Gostei, Leda. aí você está lá no presente lavando a louça, mas ou está pensando no passado ou o que você vai fazer daqui a pouco, não é isso? Não é isso? Você está lá dirigindo na rua, mas você está pensando o que você precisa fazer, não é isso? É isso. É sempre assim, a gente está sempre pensando no passado ou no futuro, mas a gente esquece de focar o presente, é ou não é? Mas vamos lá. Vamos guardar esse tipo de coisa na nossa mente, porque é a base fundamental daquilo que a gente precisa conversar hoje, né? O que a gente faz no presente relacionado ao passado, ao futuro, ao presente e ao futuro. Então, vamos lá. O Buda falou, quem quiser entender suas vidas passadas deve analisar as condições de sua vida presente. Quem quiser entender suas vidas futuras deve analisar o que está fazendo hoje. O que vocês entendem? O que você entende por essa afirmação? Que a vida presente é sempre mais importante. O que a gente está vivendo é sempre mais importante. E se a gente quer entender o que a gente fez, é pelo que a gente está vivendo agora, passando agora, não é isso? É isso aí. Eu entendo assim, se hoje eu colher coisas boas, fizer coisas boas, eu vou ter um bom futuro. É, a outra parte. Na realidade, assim, se você tiver coisas boas hoje, significa que no passado você plantou coisas boas. Só que o seu futuro depende do que você vai fazer com essas coisas boas que você está recebendo hoje. No presente. Da mesma forma, se você está passando por uma dificuldade nesse momento, significa que alguma coisa no passado você fez e hoje está germinando a planta da dificuldade. E da mesma forma, dependendo o que você vai fazer com isso hoje, com essa dificuldade, você vai parar de sofrer ou continuar sofrendo no futuro. Olha, eu não falei de Deus, eu não falei do plano espiritual, eu não falei dos médicos, não falei do Sérgio que tá puxando essa nossa conversa, nem do vizinho, nem do filho, nem da esposa, nem do marido. Eu falei, você. Está na sua mão. Ah, Sérgio, mas aí é difícil, né? É tão fácil falar aqui, olha, quem vai me curar o médico. É tão fácil que falar assim, olha, eu vou sair dessa minha depressão, quem está me tirando da depressão é o psicólogo, é o psiquiatra, é o psicanalista. Não é verdade? Ou aquele grupo de autoajuda que eu participo. Na verdade, o que Buda está falando é o seguinte, são as sementes, né? Hoje eu estou colhendo a semente que eu plantei no passado. Amanhã eu vou plantar a semente que eu jogar hoje. Eu estou no momento de escolher se eu quero ser feliz ou não no futuro. Está na minha mão, nesse momento. Não é verdade? Se a gente vai analisar, se a gente hoje sabe que o que está acontecendo hoje conosco é aquilo que a gente plantou no passado, a mesma coisa está no futuro. Não é verdade? Quando você não consegue esquecer o passado? Isso significa que você está ainda jogando a sua âncora no passado, a sua corda no passado. Ontem a gente teve um estudo, a Leda estava até participando, que durante o estudo me veio uma imagem muito legal. Você se lembra do Tarzan? O Tarzan, ele andava de árvore para árvore com cipó, não é verdade? Ah, no cipó. Isso. Então, o que ele fazia? Ele estava lá no galho da árvore, pegava o cipó, pulava do galho da árvore e ia descendo com aquele cipó, certo? Se ele queria ir para outro lugar, quando ele chegava num determinado ponto, ele segurava outro cipó, não é verdade? E aí ele ia para outro galho, não é verdade? Então, ele estava indo para o caminho que ele queria, pegando um cipó e soltando o outro. Só que se a gente não soltar o cipó que você estava segurando antes, o que vai acontecer? Fica parado. Vai ficar parado no meio do caminho.
você não vai estar nem no passado, que é o lugar de onde você saiu, e nem no futuro, que é o lugar onde que Vai você... ficar estagnada. Mas quem é que tem que soltar o cipó? É o Eu, Tarzan. É o Tarzan. Sim. Então, se a gente fala assim, eu não consigo, né? Eu estou alimentando a minha mente de forma negativa, que eu não vou conseguir. A gente nunca consegue fazer aquilo na qual nós convencemos a nós mesmos que nós não somos capazes. Então, o que a gente precisa fazer é sempre trazer de modo positivo o nosso pensamento. É difícil, eu estou passando por muitas dificuldades, eu fiz muita coisa errada no passado. Fala assim, corta o pensamento, fala assim, não, daqui para frente, o que eu posso fazer daqui para frente? O passado eu nunca mais vou mudar. Nunca. Absolutamente. Nunca. Eu só posso mudar o meu futuro. O que eu vou fazer daqui para o futuro? Aí, o que você faz nesse momento? Aí sim, você olha para trás e fala assim, no passado aconteceu isso, 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 eu não gostei do resultado. Tá bom, então daqui para frente eu vou fazer isso, 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 para o resultado ser melhor. Eu estou plantando no presente o meu futuro. Vocês compreenderam? Sim. Então, novamente, não adianta jogar a responsabilidade para o médico. Não adianta jogar a responsabilidade para o psiquiatra. Não adianta jogar a responsabilidade para o teu chefe, para o teu marido, para o teu filho. Depende somente da gente. Mas as pessoas à minha volta, as pessoas são elas, cada um com o seu problema, não é verdade? Eles não vão resolver o nosso problema íntimo. Quem vai resolver o nosso problema íntimo somos nós. Tudo bem? Vamos lá. Aí ele fala assim, somos espíritos imortais, viajantes da eternidade, cuja missão é a descoberta do divino dentro de nós, do Deus interior, a que se referiu Jesus. Ainda estamos encobertos pela poeira da ignorância de quem somos. Ignorância de quem somos, não que a gente é ignorante, tá bom? Eu ignoro quem eu sou. Nós vamos falar sobre isso. Por isso, nos desconectamos de nós mesmos e vivemos apenas ao sabor das ocorrências do mundo externo. O que ele falou aqui, pela ignorância de quem eu sou, eu me desconecto de mim mesmo e fico vivendo o que o mundo externo vive, o que me impõe. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, eu tenho que me conhecer para evitar que o mundo externo dite o que eu deva ser. É complicado, mas a gente já vai falar um pouco sobre isso. A religião tem por objetivo ajudar o homem a se religar a Deus. Todo mundo sabe isso, né? Religião é religar a Deus. Mas não a uma divindade exterior, mas a essência sagrada. É muito emblemático tudo isso que a gente está falando, né? Nossa missão é a descoberta do divino dentro de nós, não é externo. Olha, se a gente é criado à semelhança de Deus, significa que Deus está dentro de nós. É esse Deus dentro de nós que a gente precisa descobrir. Quem nós somos? Como Deus se manifesta dentro de mim? Não é verdade? Vocês já tinham pensado na vida como sendo isso? Essa procura de despertar o Deus interior? Vocês já tinham pensado nisso? Antes de começar com vocês, não. O que você acha que é essa perspectiva de encontrar a vida dessa forma? Eu acho. O que você acha disso? Ela respirou Uma fundo, oportunidade? Uma nova oportunidade? Não, sabe o que eu vejo? Eu vou falar meu ponto de vista, né? Quando eu percebo que eu tenho que procurar Deus dentro de mim para ser feliz, para ser melhor, sei lá, para ter um futuro melhor, eu paro de dar valor para aquilo que está fora. Não é verdade? É. Quer dizer, não é que não tem valor, claro que tem valor, mas não é o mais importante. O mais importante é eu cuidar de mim mesmo. Deixa para lá o que está acontecendo lá fora.
É claro que a gente vai sofrer com o que está acontecendo lá fora. Imagina se a gente eleger um presidente que vai acabar com o Brasil. A gente vai sofrer? Muito. Mas é culpa do presidente? Não. Não, é Toda nossa, gente. né? É nossa, é isso aí. Por que é nossa? A Foi. pergunta, Por quê? eu estou fazendo a pergunta porque eu quero saber se vocês compreenderam o que eu quero falar. Por que é a nossa culpa? Porque nós colocamos eles lá. Não, porque se a gente estiver sofrendo hoje é porque a gente plantou no passado. Pode ter certeza. Se entrar um presidente que deixar todo mundo pobre e a gente não merecer ser pobre, a gente vai ganhar na Mega Sena. Porque se a gente não precisar sofrer por aquilo que a gente plantou no passado, a gente não vai sofrer. Deus é justo, Deus é bom. Então, o que nós passamos hoje está na medida justa por aquilo que a gente plantou e para o nosso aprendizado. Então, quando a gente fala assim, a gente vai lá, vai votar, eu estou votando aqui, votei no cara que tinha menos porcentagem porque eu achava que ele ia ser bom. Tá bom, não voto. Só que ele elegeu aquele cara que não é legal. Tá bom. Se eu tiver que sofrer é porque eu fiz alguém sofrer no passado. Eu tenho que aceitar isso. Tudo bem? Vocês entenderam a diferença? Mas assim, grande, assim como uma coisa muito que envolve um país inteiro? Sim, Sim. sim. É. Verdade. É, Olha, Deus é justo, porque eu não é justo? achava que era, eu pensava na individualidade, assim, cada um por si, né? Sim. Não que envolvesse um país, vamos dizer assim, né? Se você Grande. pensar bem, se vocês pensarem bem, nada que nos incomoda vem do outro. O que nos incomoda vem de nós mesmos. Não é verdade? Pensa alguma coisa que alguém faça para você que você não seja, vou pôr entre aspas, culpado pelo incômodo. Pensem. E pode falar. Porque isso já foi, né, dito uma porção de vezes que quando uma coisa no outro incomoda a gente, essa coisa está na gente, né? Esse incômodo é nosso. É isso aí. Isso é um reflexo, né? A gente vê no outro que a gente não gosta na gente, mas isso não culpa, né? É mais fácil falar, aquele cara, aquela pessoa assim, assim. Põe um macaquinho nas costas do outro lá, né? É isso Do aí. macaquinho. É isso aí. Isso sim, isso já foi dito. Mas então, a gente É não desagradável, isso é muito desagradável de pensar. É verdade. É verdade, porque acabou com a nossa muleta, ou não é? Isso é muito desagradável de pensar. A gente começa até, ai, tem que gostar de todo mundo. É o meu espelho. Não é questão de querer gostar de todo mundo, mas a gente compreender que por mais que o outro faça, a gente só é afetado por ele se a gente deixar. Pensa alguma coisa. Alguém que te xingou, tá bom? Eu vou agora xingar a Leda aqui. Você pode fazer duas coisas: me escutar e ficar nervosa com isso, ou falar assim, esse cara não sabe de nada, e continuar a sua vida. Qual que é a diferença? É a postura mental. Não é verdade? Então não foi o Sérgio que te incomodou. Foi você que ficou incomodada pelo Sérgio, pelo aquilo que o Sérgio falou. E para tudo é isso, gente. Ah, mas tem coisas Não, mas se você me xingar de uma coisa que eu acho que eu não sou, que não me incomoda, não vai me incomodar, eu vou discutir com você se você falar alguma coisa para mim que realmente me ofenda e que lá no fundo eu penso assim, eu tenho sim, eu sou um pouquinho disso e ele descobriu. Aí eu vou ficar bravo. Então, mas você vai ficar brava. Não fui eu que te deixei brava. Porque aquilo que eu estou falando está dentro de você. Sim, mas você foi descarado de falar isso para mim. Não pode falar. Então, agora vamos pensar o seguinte. É difícil. Eu vou falar assim, Leda, você é feia. E aí isso daí você sabe que você é feia e você ficou extremamente ofendida por isso, né? Agora eu chegar na frente de Jesus e falar assim, Jesus, você é feio. O que ele ia fazer para mim? Nada. Então não é o que eu estou falando que causa o mal. É a pessoa que escuta.
Tá certo, entendo. É isso que eu estou dizendo. A nossa felicidade depende da gente, não depende do outro. Não é verdade? É difícil pensar isso, eu sei. Porque faz eco, né? Dependendo do que a pessoa fale, faz eco na gente. Tem gente que Eu tá acho que é a Oi, fala. importância também, né? Quando a pessoa te joga um negócio muito forte, você vai dar aquela importância. Mas se você está tranquilo, a pessoa vai falar e você fala, beleza. Mas quando você já não está bem, aí você já remói tudo e faz uma misturada. Isso mesmo. Legal, Isso mesmo, isso é tá bacana. Isso é bacana a gente estar falando, porque você vê, Ana, o que você falou? Quando a pessoa não está bem, então não depende de quem falou, depende de quem da pessoa. depende da de gente. da pessoa. Chegamos lá. Por que a gente está falando isso, né? Mas, poxa vida, é porque a gente, a partir de agora, eu posso perceber que quando alguém fazer alguma coisa para mim que me incomoda, eu vou pensar assim, está me incomodando porque está dentro de mim, não é o outro. Não é o outro que me incomoda, sou eu que me incomodo com o outro. E eu posso mudar esse estado mental, entendeu? Falar assim, tá bom, o que ele está me falando me incomoda. Então, um dia que eu tiver melhor, eu vou olhar para mim dentro de mim e falar assim, o que daquilo que ele está falando é verdade. Hoje não dá, porque hoje eu estou com vontade de matar esse cara. Mas tudo bem. Mas eu vou ter a oportunidade de cortar essa sequência de infelicidade e sofrimento que os outros causam na gente. Tá bom? E fazer uma pergunta. Onde você costuma procurar Deus? Onde que você costuma procurar Deus? Você dentro da gente. Dentro da gente. Agora que eu estou falando, tá legal, mas antes, procurava Deus. Eu procuro nos meus pensamentos. Nos pensamentos. Legal. É que eu estou falando isso porque muita gente achava que procurar Deus é ir na igreja, né? Não é isso? Tem gente que acha Eu que procuro ele na cozinha, lavando louça, passando roupa, limpando casa. Em qualquer lugar eu estou conversando com ele. Por que a gente tem dificuldade de encontrar Deus? Eu vou falar para vocês. Eu vou passar cola para vocês. É que a gente tem um monte de máscara para viver na sociedade. Um monte. E cada máscara esconde um pouco mais do Deus que nós temos dentro da gente. Cada máscara vai ofuscando esse Deus. Por quê? Imagina só se a gente vivesse já no mundo de regeneração. As pessoas fazem as coisas pelo próximo, sempre. Não tem mais vontade de um passar à frente do outro, passar por cima do outro. Que mundo legal esse, né? O mundo de regeneração vai ser assim. Por que a gente não faz isso agora? Porque tem que agradar os outros. Tem que agradar os outros. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou ser taxado de otário, não é verdade? E aí a gente vai escondendo Deus. Lá dentro, escondidinho. Mas aí, Sérgio, quando a gente começa a discutir como a gente está fazendo, estudando, as nossas ações vão mudando aos pouquinhos. Vai. Porque eu lembro de uma vez, a primeira vez, acho que vocês falaram, de chegar num lugar e com brigando que estava atrasado e reclamando. Eu era muito assim, de chegar toda atrapalhada para tudo. Sabe que agora, toda vez que eu chego, Sérgio, eu penso nisso, aí eu falo, ok, alguma coisa deve ter acontecido, vou ficar na minha, vou tentar eu me relaxar, vou tentar entender o que aconteceu. Eu acho que tudo é um aprendizado que vai indo de formiguinha. É isso aí. Porque as pessoas têm esse medo que você falou, você está achado de otário se eu não reclamar, se eu não brigar. Se eu não brigar, né? Isso aí. Se alguém passar na minha frente na fila, Isso.
"Ô, você deixou passar, mas você é bobo mesmo. Tira a pessoa." Exatamente. E aí o que você Mas faz? Você tira. deixa eu falar uma coisinha. Uma coisa não está ligada na outra, Sérgio. Se a gente começa, como você falou, a prestar mais atenção na gente, a não se ofender tanto e não se magoar tanto com as coisas que as pessoas falam, isso também não vai melhorar. As máscaras que a gente tem não vão cair sozinhas, a gente não vai precisar de tanta máscara se a gente começar a se preocupar tanto com a gente. Ô, Leda, você está dando spoiler do que eu vou falar. Não vale. O que eu estou falando aqui. Não Vai, pode. Leda, estou gostando, Leda. Mas é isso mesmo, Leda. É isso mesmo. A gente vai falar um pouco mais em detalhe daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Agora, uma pergunta que eu vou fazer para você. Quanta energia que você gasta para manter essa máscara? Ou essas máscaras? Muita, né? Deve ser. É cansativo, né? Cansativo. Sabe por quê? Você não pode baixar a guarda, né? Assim que fala. É isso, Não o tempo posso inteiro se baixar a guarda. policiando, né? O tempo inteiro se policiando, não é isso? Isso. É muita energia que a gente gasta. E vale a pena? Não. Não, porque a gente fica infeliz do mesmo jeito, não consegue agradar ninguém, não é? Dá tudo errado, dá tudo errado. Não consegue agradar a si mesmo, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta. O Pingo de Luz está ajudando você a se conectar com Deus que existe dentro de você? É para responder mesmo? É, para responder, porque... Tá bom, então vamos falar assim. Tá bom, a pergunta seguinte a essa é: de que forma? Nossa, de todas as formas. Com os estudos, com a meditação, com as conversas, com o acolhimento, com todos os trabalhos. Na realidade, o Pingo de Luz... A não faz... descoberta do meu eu. Na realidade, vocês percebem que o Pingo de Luz não faz nada a não ser trazer conhecimento. E com esse conhecimento, vocês trabalham o autoconhecimento. Exatamente. E trabalhando o autoconhecimento, as máscaras elas vão caindo, né? E você vai falando assim: ah, essa máscara aqui, deixa eu ver, essa máscara aqui não me serve, joga fora. Ah, essa daqui, não preciso mais. essa daqui ainda me ajuda, mas eu tenho que diminuir um pouco ela, deixar ela um pouco mais transparente. Mas tá bom, vou guardar um pouquinho, porque a gente só vai tirar as máscaras que a gente estiver pronto para tirar, tá bom? Não pensa que a gente vai tirar todas as máscaras nesse momento, porque algumas nós precisamos para viver em sociedade. A sociedade não entenderia uma pessoa livre de qualquer máscara, tá? A gente precisa de algumas máscaras para viver. Só que a gente não pode mais viver com aquelas que são prejudiciais a nós. Tá bom? Ah, mas que máscaras? Não, as máscaras que eu quero dizer, por exemplo, né, se fosse, como tem que viver? Você está falando que a gente tem que tirar as máscaras, mas tem algumas que são necessárias? Algumas a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente tem um filho, a gente usa a máscara do pai e da mãe. Como assim? Eu preciso usar a máscara do pai e da mãe, porque senão eu vou ser igual a ele. O que eu vou ensinar para ele? Perante a sociedade, pai e mãe têm responsabilidades. Mesmo que eu não queira, eu tenho que ter essas responsabilidades. Então, eu visto a máscara do pai. Veja, o que eu falei, mesmo que eu não queira. Na verdade, a gente sempre quer, mas tem algumas coisas que não são legais, né, de ser pai e mãe. Tipo, gostaria de ficar o tempo inteiro bagunçando com meu filho, mas às vezes tem que ensinar. Então, tem que vestir a máscara do pai e falar assim: filho, você não pode fazer isso. Não é verdade? É uma coisa complicada. Talvez o exemplo não seja o melhor deles, mas acho que deu para entender o que eu estou falando. Deu. Vamos lá. Então, o Pingo de Luz, as pessoas que estão ali na Câmara de Passes nesse momento, eles estão fazendo o quê? Eles estão trabalhando as energias de todos nós, né, inclusive minha, né, no sentido de
melhorar o nosso equilíbrio energético para que a gente possa, com mais lucidez, compreender tudo isso que a gente está conversando. Tudo bem? Ah, mas quer dizer que eles não me curam? Curam. Só que se eu não mudar, eu volto a ficar doente. Tudo bem? Sim. E não se esqueçam, a cura só é possível se eu conseguir plantar sementes boas no meu passado que me permitam a cura nesse momento. Tá bom? Tudo bem? E quando é que é o meu passado? Na última encarnação? 2 ou 3 anteriores? Na minha infância? É hoje. O meu passado pode ser, inclusive, há 2 minutos atrás, quando eu falei alguma coisa, ou pensei em alguma coisa que mudou radicalmente o meu modo de pensar e de fazer as coisas. É essa mudança que possibilita a minha cura. Tudo bem? Então vamos lá. Na busca por iluminação interior, passamos por inúmeras experiências que objetivam o despertamento das 2 maiores potências do nosso espírito, quais sejam a sabedoria e a bondade. Segundo o Espiritismo, essas virtudes são adquiridas por meio... Segundo o Espiritismo, essas virtudes são adquiridas por meio de sucessivas existências, que são as reencarnações, até que o espírito, por seus méritos, liberte-se da negatividade do seu ego adoecido, que é expresso pelo orgulho e pelo egoísmo, e passe a ser governado por sua alma sábia e amorosa. Nesse incrível projeto divino, cada existência é um capítulo da nossa vida, e todos os capítulos estão ligados uns aos outros, a fim de que o espírito compreenda a trajetória que vem escolhendo para si mesmo. Tudo o que plantamos numa existência anterior desabrocha na existência atual, tanto as boas quanto as más sementes. E tudo o que plantarmos hoje, haveremos de colher em existências futuras. Para a gente conversar a respeito desse parágrafo, eu inventei uma historinha, tá bom? Eu vou contar uma historinha para vocês que eu inventei da minha cabeça, não existe em lugar nenhum. Vamos fazer um paralelo com essa história. Imagina você, nesta vida, com um emprego. Existem leis que regem essa relação de empregado e patrão. Imagine também que a cada dia, quando você acorda, você não lembra do que aconteceu no dia anterior. Tá bom? Pois bem, em um dia, você decide que não vai trabalhar naquele dia, tá bom? Decidi hoje, eu não vou trabalhar. Por algum motivo, eu falei que eu não vou trabalhar hoje. No dia seguinte, você faz a mesma coisa. Isso se repete por vários dias seguidos. Até que um dia você volta ao trabalho e descobre que perdeu o emprego. As leis do trabalho falam isso. Se não trabalha, o patrão pode te mandar embora. É certo você perder o emprego por causa do que você fez? Estou perguntando. Eu acho que sim. 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 Você perdeu o emprego com razão. Você não estava trabalhando mais, não é isso? Mas você que não se lembra do que aconteceu no dia anterior, ou nos dias anteriores, pode achar que isso é injusto, né? Não é verdade? Sim. Olha, já acordei um dia, fui trabalhar, eu não lembrava do que eu fazia, eu sei que eu sou um bom empregado, cheguei lá e perdi o emprego. Ué, coisa injusta, sou bom empregado, trabalho da forma como preciso, trago lucro para a companhia, por que eu fui mandado embora? Não posso pensar dessa forma? Pode. O que você faz nessa hora? Você fica revoltado. Revoltado. Reclama do chefe, não é verdade? Reclama do patrão, não é isso? Você fica triste, não é verdade? Sim. Por quê? Você não se lembra o que você fez nos outros dias. Você não se lembra o que você fez nas outras encarnações. Não é isso? E aí, uma hora você chega, dá aquele clarão, e você lembra de tudo que você fez. O que você vai fazer? Vai ficar envergonhado, não vai? Ixi, Maria, que vergonha que eu passei. Por que eu não trabalhei, né?
Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar do que o Buda disse. Quem quiser entender suas vidas passadas deve analisar as condições de sua vida presente. Eu perdi o emprego é por algum motivo, mesmo que eu não lembre. Mas é por algum motivo. Tem alguém que está com um barulho aí de fundo. Pois é. Poderia desligar o microfone, por favor? Obrigado. Quem é? Ó, a gente não pode esquecer nunca que Deus é justo e não permitiria que você sofresse sem um motivo designado pela lei da causa e efeito. Tudo bem? Nunca se esqueça. Tudo tem um motivo, qualquer coisa. Tudo tem um motivo. Caí, quebrei a perna. Caí, quebrei o joelho. Tem uma ligação com o passado, tudo. Tudo tem. Imagina, você quebrou a perna e você não fez nada nas suas vidas anteriores que justificasse você quebrar a perna, tá bom? Vamos pensar dessa forma? Vamos. E nada acontece se não for pelo desejo de Deus. Isso Por que eu quebrei a perna, né? Que Deus é injusto. Não é verdade? Então, tudo que acontece conosco, quebrou a perna, pode ter certeza que alguma coisa aconteceu no passado, tá? Tudo bem? Não se esqueçam, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Nós estamos falando de expiação, né? Sim. Só que existe prova também, tá? O que é prova? A gente está passando por aquilo para provar para a gente mesmo que a gente é capaz de superar aquela dificuldade de uma forma boa. Tudo bem? Tudo bem. Então, imagina, você falou que você, no plano espiritual, combinou lá com os espíritos, falando assim, ó, em tal época da minha vida eu quero quebrar a perna, para ver se eu consigo passar sem reclamar, se eu aceito se eu sou humilde o suficiente para poder aceitar a ajuda das pessoas, né? Talvez eu tivesse sido muito orgulhoso no passado e já tivesse melhorado isso, mas eu propus para mim uma prova para saber se eu venço o meu orgulho. Vocês entendem? Então, nem sempre a nossa dor é por expiação, tá bom? Eu diria assim que 99,99999% é expiação, mas tem muita coisa que é prova, tá bom? Prova que a gente atribui a gente mesmo para que a gente possa... A gente não está provando para Deus, a gente está provando para nós mesmos que nós estamos capazes de aceitar novas tarefas, tá bom? Ô Sérgio, me diz Oi. uma coisa, mas não tem coisas que nós passamos nessa encarnação que são coisas desta encarnação, não de outras Tem sim. passadas? Tem sim. As nossas escolhas no passado, e aí pode ser em outras encarnações ou nesta mesma encarnação, que nos faz sermos ou vivenciarmos aquilo que a gente vivencia hoje. Entendeu? Então, por exemplo... Nossa, eu devo ter sido, viu? Meu Deus! Não pensa no que você deve ter sido, pensa no que você quer ser para o futuro. Porque enquanto a gente estiver pensando o que eu fui no passado, eu estou segurando o cipó que eu quero me largar. Estou esquecendo o Tarzan. Eu vou lembrar do Tarzan. É isso aí. Bom, vamos continuar nossa história? Vamos? Tá bom. Você está sem emprego. Aí, posso falar qualquer templo religioso, mas eu vou falar do pingo de luz, tá? Você está sem emprego e encontra o pingo de luz. E pede assistência espiritual, porque você está muito mal porque perdeu seu emprego, tá? Você pedir assistência espiritual para o pingo de luz vai trazer o seu emprego de volta? Não. Não. Mas vai te ajudar a passar por esse momento difícil, com certeza. Porque vai acalmar o coração, né? Vai acalmar o assistência coração. espiritual vai trazer boas energias, vai trazer
equilíbrio energético, mesmo que depois que eu desligue o computador, eu volte a pensar as coisas negativas novamente. Mas por aquele momento você teve um alívio nas suas dores, tá? Bom, mas aí você está no Pingo de Luz, você gosta, né? Se afiniza com o que a gente fala aqui, aí você participa das vibrações, participa do acolhimento de amor, participa dos estudos dos livros que a gente faz aí durante a semana e vai aprendendo um monte de coisa que muda o seu pensamento. Muda ou não muda, Ana? Muda. Então, tá bom. Aí Deus, ele é misericordioso, tá bom? O que é misericórdia? Sabem o que significa misericórdia? Ele é Bondade. abrandar a sua pena simplesmente pela bondade que ele tem. Então, Deus é muito misericordioso. Ele vê o seu esforço para se modificar. Sabe o que ele faz? Ele te dá outra oportunidade. Aparece um novo emprego para você. Puxa, o Pingo de Luz é bom, esse grupo é bom pra caramba, até emprego apareceu na minha vida. Não foi o Pingo de Luz. Foi a sua mudança que permitiu esse tipo de coisa. Foi uma chance que Deus te deu. O Pingo de Luz ajudou? Ajudou, porque a gente está conversando sobre assuntos que ajudam a mudar de pensamento, de sentimento, tá? Mudar as energias, né? Mudar tudo para atrair, né? Imagina, você fala assim, eu sou um pobre coitado, eu perdi o meu emprego, né? Então, e fica só lamuriando. Fica na lamentação, né, Cláudia? Aí você vai procurar emprego, né? Você chega lá assim, ó. Não, eu perdi emprego, tá? Não sei por que eu perdi emprego. Você chega ao seu novo patrão dessa forma e fala assim, esse cara é um derrotado. Nossa. Né? Mas aí você está escutando, sabe, frequentemente palavras que te elevam, né? Te levam mais próximo de Deus. Aí você se convence de que você não é um pobre coitado. Você está passando por um momento difícil, mas só você pode tirar você desse buraco. Então, assim, não, eu vou sair desse buraco. E você chega na frente do patrão, ele faz a entrevista. Não, eu perdi o emprego, mas eu tenho força, tenho um estudo, eu fui atrás, eu estou procurando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. O cara fala, nossa, esse cara aqui não se abateu com a perda do emprego. Vou dar uma chance para ele. É assim que as chances aparecem. Sim. É assim que a gente consegue aproveitar. Né? Só que agora, com o conhecimento que a gente teve, eu falo no Pingo de Luz, mas é brincadeira, mas que a gente obteve nessa elevação que a gente está propondo para nós mesmos, a gente não pensa mais em parar de faltar no trabalho. A gente criou uma energia dentro da gente que fala assim, não, meu trabalho é importante, eu vou no meu trabalho. Você nunca mais vai perder o emprego porque você faltou. Vocês entenderam como é que funciona a coisa? É assim que funciona a assistência espiritual, é assim que funciona aquilo que a gente faz. É assim que funciona para as pessoas que vão na igreja católica e compreendem o que o padre está falando e põem em prática aquilo que eles escutam do evangelho. É assim que funciona para os evangélicos que estão ali firmemente dedicados a pôr em prática tudo aquilo que eles aprendem lá. Os budistas, qualquer religião, qualquer seita que faça ou que traga o bem para cada um. Tá bom? Então vamos lá. Gostaram da história tosca que eu contei para vocês? Dá para entender? Tá gostoso, Sérgio. Tá fácil de entender, da gente, né? Tá muito bom. A gente consegue entender com essa história tosca que eu contei para vocês como é que funciona a encarnação. Não é verdade? É assim, a gente não esquece, a gente não lembra o que a gente fez dentro da encarnação, mas nós sofremos por isso. Ou estamos felizes por aquilo que a gente já conseguiu fazer de bem na encarnação anterior. Então, cada vez mais a gente vai fortalecendo que a gente precisa plantar coisas boas hoje para que no futuro eu seja mais feliz. Vale boas. Sempre com pensamento positivo, né? Legal. Mas vamos lá, mais um pedaço do livro lá. Sérgio, posso tirar uma dúvida? Pode. Que às vezes eu deixo passar e permaneço com a dúvida. Não, pergunta agora.
É o seguinte, vamos supor, uma pessoa que está encarnada como nós. Aí você vê que é uma pessoa que não respeita os pais, que não respeita o próximo, que faz maldade, que ri da situação alheia, faz um monte de coisa errada, julga. E assim, às vezes tem até mais oportunidades do que uma pessoa que não faz isso Uhum. nessa encarnação. E vamos supor, daqui para frente acontece alguma coisa com ela, pelo que ela fez agora, vamos dar um exemplo aí, lá na frente acontece um acidente. Ah, mas esse acidente aconteceu porque você lá atrás fez isso, isso e isso. Uhum. Ou isso daí vai servir na próxima encarnação dela. Porque se às vezes tem gente que é assim, e acontece dela ter, vamos dizer, sorte, né? Mais oportunidade do que uma pessoa que está ali na casa dela, que não julga o próximo, que não faz fofoca, que está cumprindo com as obrigações, não tem tanta oportunidade do que uma pessoa que é maléfica, É né? assim, eu entendi a sua pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos parar de olhar se a pessoa é boa ou má, né? Vamos brincar de observador. A gente vai sair do planeta, do chão da Terra, vamos ficar voando, olhando tudo que aquela pessoa fez nesta encarnação e outras encarnações. Esquece Uhum, o seu sentimento por ela, tá? uhum, Vamos aplicar essas leis, né, que a gente viu hoje aqui. Se ela sofreu um acidente, é porque ela plantou isso no passado, não é verdade? Pode ser nessa mesma encarnação ou outras encarnações. Tudo bem? Entendeu como é que funciona? É, A gente porque às vezes você conhece até alguém assim que, nossa, aquela pessoa, sei lá, é tão bondosa, faz voluntariado, só cuida da vida dela, né? É, tão educada e tudo, e não tem tanta oportunidade, não tem sorte na vida, como tem a frase, né? E aquela pessoa ali que faz o mal e tudo não é legal, ignora as pessoas, quer ser melhor que os outros, e olha isso, o que acontece com ela, e a pessoa que é tão boa e tudo, todo dia acontece uma coisa ruim na vida, perde o emprego, se separa, a família não está junto, não tem um apoio, porque isso aí acontece, isso aí tem muito, né? A gente vê muito. demais, dá até raiva de ver, não tem? Não é? É injustiça, né? A gente fala, que coisa injusta. É verdade. Mas olha, a gente precisa, vamos analisar esses dois casos que você falou, tá? Eu vou contar uma das possibilidades, porque possibilidades são infinitas, tá? Da pessoa que é má e tudo dá certo na vida dela, tá? Pode ser que essa pessoa tenha escolhido vir aqui e passar por uma prova, a prova da fartura, das coisas boas. E ela deveria ter, com esta prova, distribuir essa fartura com as outras pessoas. Tudo bem? É isso que ela se propôs a fazer nessa encarnação. Ela está passando na prova? Não. O que vai acontecer? Lá no futuro, que pode ser nessa própria encarnação ou outra encarnação, ela vai ter que responder por essas sementes que ela está plantando agora. Tudo bem? Então, essa é uma possibilidade para coisa ruim. Agora vamos falar para coisa boa. É um espírito que fez muita coisa errada no passado, tá? E aí, durante o período que ela estava desencarnada, estava como espírito, ela participou do acolhimento de amor, onde que falava sobre plantar o passado, o presente e o futuro, tá? E aquilo marcou muito ela no espírito dela. Ela encarnou e está pagando os erros que cometeu no passado, né? Então está sofrendo, está passando por um monte de dificuldade. Mas ela lembra, né, que o Sérgio falou assim, olha, mas hoje você está plantando para o seu futuro. Então, com todo o sofrimento que ela tem, não tem emprego, sofre um bocado, ela está plantando para o futuro, ela está fazendo bem, ela está sendo uma pessoa boa. O que vai acontecer no futuro? Você acha que ela vai sofrer?
Não. Não. Vai colher a semente daquilo que ela está plantando hoje, que é o bem. Você entendeu, Ana? Ana Paula? Entendi. Legal. Muito bom. Então, vamos Obrigada. avançar mais um pouquinho aqui. Eu vou ter que pular algumas coisinhas aqui, porque a gente está conversando bastante e está ajudando bastante. Algumas coisas é que a gente já conversou. Deixa eu ver. Tá, isso aqui já falamos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se sente longe de Deus? Não. Eu não. Eu não. Eu não. Tá bom. Da hora comigo. E do Deus interior? Não aquele das igrejas dos templos ou do pingo de luz. O Deus interior. Você se sente perto? Não, eu acredito no Deus. Oi? Você se sente perto do Deus interior? Não entendi, Sérgio. Você se sente perto do Deus interior? Ele perto, dentro de mim. Isso, mas você se sente perto dele? Sim. Vou fazer uma pergunta. Quem está perto de Deus sofre? Se é por prova, se é Sofre. por coisa que feita, não por causa de Deus, Sofre. pelo que aconteceu com a gente. Deus não tem nada a ver com isso. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa isso que eu perguntei. Quem está perto de Deus dói, mas não sofre. Entenderam a diferença? Entendi. A dor é obrigatória, porque a gente fez no passado. Mas o sofrimento não. é opcional. É opcional. Você tem a... Oi, Porque desculpa, o sofrimento você tem a depende da aceitação. gente. Né? O sofrimento depende da gente. É isso mesmo, de como você encara as coisas. Ana, pode Você tem a aceitação, né, Sérgio? Tem aceitação. Sabe, é aquela caso que a Ana Paula falou. Ana com N só. A Ana falou, a pessoa boa e sofre, mas ela está plantando bem. Por quê? Porque ela está perto de Deus. Ela sabe que ela precisa passar por aquilo, então aceita passar por aquilo. Dói? Dói. Mas não fica perdendo o tempo da vida dela com eu estou sofrendo, a vida não olha para mim. Não, ela já sabe isso, ela já sabe que o que ela está passando agora são coisas que ela plantou no passado. E agora ela está arando a terra e semeando coisas boas para o futuro dela. Tudo bem? Então, quando a gente falar assim, quando a gente pensar assim, se está perto ou não está perto de Deus, a gente tem que estar vendo, tem que ver o seguinte: eu estou sofrendo com a dor que eu tenho? Se a minha resposta é sim, eu tenho que mergulhar para dentro de mim e achar Deus. Porque a hora que eu fizer isso, eu vou continuar com a dor, mas vou deixar de sofrer. Mas, Sérgio, quando você estava explicando, falhou um pouquinho. Então, eu não entendi direito. Porque você falou assim, você tem Deus dentro de você? Eu falei, eu tenho, porque eu nasci numa família evangélica e eu fui criada a conversar com Deus. Eu já ia a Deus. Eu já conversava com ele, eu já não tinha esse negócio de um santo, com essas coisas, não. Eu tinha um problema, já falava com Deus. Então, até hoje, eu tenho essa maneira quando eu tenho um problema, eu já vou a ele, né? Por isso que eu te falei, eu falo com ele nas paredes, conversando, cozinhando, lavando, passando, eu falo com ele o dia todo. Você entendeu? Então, é isso que eu queria que você me explicasse de novo, que a gente mesmo, a gente confia, acreditando nele dentro da gente, a gente, mesmo estando com ele dentro, acreditando nele, nós podemos sofrer.
Na realidade, A você está verdade não falando, é essa. o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não se enganar é o seguinte: Deus está sempre perto de nós, mas nem sempre nós estamos perto dele. A diferença qual que é? Eu falo com Deus o tempo inteiro, mas eu escuto as respostas dele. E ele me dá. Mas eu não cobro dele. Não é Eu não cobrar. fico. Porque tem gente que fala assim, fica falando assim, olha, mas eu quero assim, o senhor faz assim, Não é isso que sabe? eu estou falando. Eu não faço. Não é disso que eu estou falando. É assim, você fala assim, por exemplo, Deus, eu estou passando por essa dificuldade aqui, o que eu devo fazer? Aí ele te responde o que você precisa fazer. Mas você põe em prática isso? Por exemplo, o que nós estamos conversando hoje aqui é a resposta de Deus para os pedidos que nós fizemos para ele. Você lembra que eu falei? Essa página aqui tocou muito a mim. Por quê? Porque eu estava pedindo respostas para Deus sobre um monte de coisa e caiu para mim estudar essa lição. Então, uma resposta de Deus para mim. Agora, eu posso fazer duas coisas. Pegar e falar assim, caramba, preciso colocar isso em prática de alguma forma. E trabalhar para colocar isso em prática. Ou, falar assim, isso aqui é legal, tal, mas não é para mim. Tá bom. Deus está perto de mim, ele me deu a resposta. Só que eu estou longe dele, eu não quero escutar. Essa é a diferença. Tá bom? Vamos lá. Por isso, diante dos problemas que nos cercam, procuremos não reafirmar nossas tendências inferiores, como raiva, irritação, ódio, beligerância, revolta, vitimismo, essa daí é difícil, hein? Desamor, porque tais comportamentos só nos prendem às causas dos nossos sofrimentos. Opa, é o cipó que eu não quero largar, tá? Mas, se procurarmos subir degrau a degrau, agindo com paciência, tolerância, generosidade, perdão, compreensão, bondade, por quem? Pelas pessoas? Não, por mim mesmo. Não, por nós. Por mim. Estima por nós mesmos, criaremos causas positivas que nos trarão uma vida mais favorável. Eu soltei aí um cipó e segurei no outro. Essa é a chave de libertação dos ciclos de dor e sofrimento em que temos nos mantido há séculos. Qual é a chave? Vocês compreenderam qual que é a chave? É agir com paciência, tolerância, generosidade, perdão, compreensão, bondade e estima por nós mesmos. Eu tenho que ter paciência comigo. Para de exigir de si mesmo coisas que ainda não é capaz de fazer, mas busca crescer para um dia ser capaz. Entenderam a diferença? Muitas pessoas, quando entram no espiritismo e começam a ver toda essa história de reforma íntima, não sei o que lá, acham que por meio do chicote vão conseguir fazer a mudança. Isso não acontece. A mudança só vai acontecer por meio do autoconhecimento, da busca de Deus interior. Só assim que a gente vai conseguir. Aí está falando assim, né? Com relação às doenças ou dificuldades que você tem nesse momento, você tem essas tendências inferiores? Quais são elas? Vamos lá, deixa eu ver onde que está aqui. Raiva, irritação, ódio, beligerância, revolta, vitimismo. Pensem no problema que vocês estão vivendo agora. Pode ser uma doença, pode ser um problema emocional, um problema espiritual, problema de convivência. Você tem isso? Raiva, irritação, ódio, beligerância, revolta, vitimismo, desamor? Alguma delas ou todas elas? Já teve isso? Pelo menos por um momento, né? Claro que todo mundo tem, gente.
Olha, se a pessoa está passando por um problema e não tem, pelo menos por alguns segundos, alguma coisa dessa, não devia estar nesse planeta, devia estar já no mundo. Ou então é uma máquina, né? Ou então é uma máquina, né, Sérgio? É uma máquina insensível, que também é ruim, né? Mas não, a gente passa por isso. Isso nos prende à doença, à causa. Mas só que a hora que a gente percebe isso, fala assim, não, eu tenho que mudar a minha vida. Pensamento positivo, vamos lá. Que eu preciso treinar esse tipo de coisa aqui. O que eu vou fazer? Vou ter paciência comigo, porque eu vou sofrer. Eu vou sofrer, porque eu ainda não tenho Deus descortinado dentro de mim. Então, eu vou ter que ter paciência comigo nesse momento e mudar isso quando descobrir. Tolerância. Eu vou tolerar tudo isso que está acontecendo. Generosidade. O que é generosidade? É você se doar para si mesmo. Não é verdade? Perdão. Eu tenho que me perdoar porque se eu estou sentindo isso é porque no passado eu plantei coisa muito ruim. Então eu tenho que me perdoar, porque no passado eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu tenho. Hoje eu posso fazer diferente. Compreensão. Compreender que isso faz parte das leis de Deus. Bondade. Ser bom comigo mesmo, né? Não ficar se maltratando por causa do problema. E ter estima por nós mesmos. E tantas outras virtudes que a gente precisa estimular nesses momentos de dificuldade. Como é que você se sente quando você deixa fluir essas tendências virtuosas que a gente acabou de falar? Vocês já exercitaram isso daí com vocês mesmos? Nossa, que A gente se silêncio. sentir leve, né? Oi? Se sentir leve. Leve, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já exercitaram isso com vocês? Não. Ah, eu vou ser sincero. Poucas Eu não vezes, consigo. viu? Eu não consigo muitas Não, vezes. Viu? não dá. Não. É muito pouco, viu? A gente cai de mergulho de cabeça na piscina da tristeza, do ódio, da raiva, das coisas que acontecem com a gente. Só de vez em quando a gente põe a cabeça para fora e dá aquela respirada. Não, eu vou ser feliz. Eu preciso ser feliz. Vamos mudar essas coisas aqui. Tirar esses bichos de perto de mim, né? É isso aí. Mas eu Essa é acho a- que antes a gente ficava mais tempo mergulhado. Agora a gente Demorava mergulha, isso. mas Isso. volta para a superfície Volta rapidamente. isso. Concordo com a Leda, Não é é? isso mesmo. A gente também ficava acho tanto assim. tempo, ficava até perder o fôlego. É, Perdia o Isso. fôlego, a gente pedia socorro. E punha a cabeça respirava e e afundava. fundava de novo. É isso Agora aí. não. Ó, utilizar essas virtudes é a chave da sua libertação dos ciclos de dor e sofrimento em que você tem se mantido há séculos. Séculos, ou seja, não é dessa encarnação. Nós estamos nesse ciclo de coisa errada e sofrimento, coisa errada e sofrimento há séculos. É o momento da gente se libertar. O conhecimento é muito bom, né? A gente está aprendendo muita coisa, só que traz muita responsabilidade junto. Porque a partir do momento que você conhece, você já não pode falar, não sei, não vou Não sei por que isso fazer, está vou acontecendo, né? sofrer. Você já sabe. É isso aí. Mas, assim, eu acho que quando a gente traz tudo isso para dentro de nós como uma responsabilidade... Talvez a eu gente tenha traz usado a mais- palavra errada, né? Não, mas a gente faz isso mesmo, Leda. A boa parte dos espíritas utilizam tudo isso com responsabilidade. E não é com responsabilidade que a gente tem que fazer. É com bondade, é com estima por nós mesmos. É com isso que a gente tem que usar esse conhecimento. Porque senão a gente vai sair de um sofrimento e cair em outro, não é? Uma coisa é você... Ui, desculpa. Pode falar. Eu acho assim, uma coisa é você ter o conhecimento e outra coisa é você ter o sentimento do conhecimento. Né? Porque se você tem só o conhecimento, mas você não sente o que este conhecimento está querendo te trazer, ok, você pode até treinar, mas você ainda não está
você não tem ainda vamos dizer assim, entre Você não aspas, o aplica. entendimento total daquele Daquele conhecimento, né? conhecimento. Você não aplica o conhecimento. Tem que Isso. aplicar. Agora, a hora que você sente isso, eu acho que o conhecimento é a parte dele, né? É o que tinha que acontecer, era Mas você para ter esse aplicar, sentimento. Ele não te traz nenhuma culpa, porque você conhece, mas não faz. então, mas para aplicar, você tem que ter o treino, porque não é de uma hora para outra. Tem, lógico, com certeza. E Mas olha, você não precisa se sentir culpada. e Deus ajuda bastante a treinar. gente nesse treino. Imagina, você é uma pessoa impaciente. Aí você fala assim, Deus, dê-me paciência. Não é verdade? Sabe o que ele faz? Ele te treina. Põe um monte Dá mais de dificuldade. vai treinar a paciência. Aí você fala, Por não foi isso dessa vez. por isso que eu mais não uma peço vez. mais paciência para Não. ele. Pede força. Mas não pede muita, porque Isso. senão você mata o cara que está te tirando a paciência. Tá bom? Eu já desisti de pedir força. Ó, uma Eu coisa. já desisti de pedir força. Eu não peço mais, não. Uma coisa, isso que vocês estavam falando agora, do conhecimento, né? A aplicação do conhecimento é o que a gente chama de sabedoria. Uma pessoa pode conhecer, mas se não põe em prática os conhecimentos, ela só conhece. Só Agora, conhece. sábia é aquela que conhece e põe em prática o conhecimento que ela tem. Então, a gente precisa buscar ser sábios, né? Com tudo isso que a gente aprende, né? Bom, gente, é isso. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa, se foi muito dolorido, se foi muito esclarecedor. Como é que Nossa, foi? foi muito gostoso, Nossa, foi eu adorei, tranquilo. Eu adorei também hoje. Adorei. Olha, o que a gente precisa fazer é aprender. Eu acho que se resume naquilo naquela frase que fala o seguinte. Estou tentando achar ela. Que a gente hoje vivencia as sementes que nós plantamos no passado. E passado pode ser há uma hora atrás, há um dia atrás, um mês, um ano, uma encarnação ou centenas de encarnações. Então, hoje a gente vivencia aquilo que a gente plantou no passado. Hoje a gente planta aquilo que vai vivenciar no futuro. Então, que a gente possa escolher as nossas sementes. Elas estão todas na nossa mão. Nós temos sementes para qualquer coisa que a gente quiser na vida. Só resta a gente plantar. Só resta a gente plantar. Nós temos dores? Temos. Todos nós temos. Nós sofremos? Se a gente quiser. Sabe? A hora que a gente entender que aquilo que a gente está vivenciando é para nos trazer algum aprendizado e procurar, com todas essas virtudes que a gente falou, vivenciar as coisas e trazer um futuro melhor para a gente não vai se arrepender. Tá bom? Mesmo que a gente fale assim, eu decidi agora que eu vou plantar as coisas boas no futuro. Não se esqueçam, a hora que a gente planta, joga a semente no chão, a flor não nasce na hora. Ela demora para florescer, não é verdade? Não é isso? E até ela florescer, a gente tem que comer os frutos daquilo que a gente plantou no passado. Então, nem sempre a decisão de a gente mudar agora significa que a gente vai parar de doer agora. Pode ser que a gente continue doendo durante um certo tempo. E nós não devemos ficar chateados com isso. Nós devemos sentir a dor, vivenciar a dor e procurar sofrer o mínimo possível. Tá bom? Então, e vamos parar de falar que está chegando o pessoal de volta assim, a gente... Olá, gente. Vocês chegaram na hora exata que a gente estava terminando. Está todo mundo aí já? Quem não está, levanta a mão. Eu vi a Valéria levantando a mão, ela não está. Eu não tô. É que a Valéria está vindo para cá, acho que apertou o botão, então vem comigo aqui. Carlos Alberto, Débora.
Pronto. Vamos encerrar então, gente? Vamos. Nesse momento, nós vamos buscando expandir o nosso coração e fazer crescer toda a gratidão que nós sentimos pelas experiências que nós trocamos. Hoje eu posso dizer que não só a página foi muito importante para mim, por tudo aquilo que eu aprendi com ela quando eu estava estudando, mas com as trocas que nós tivemos. Eu fico muito feliz de ver que nós todos estamos conseguindo crescer junto. Nós estamos compreendendo esses conceitos que nos levam a executar as leis de Deus que nos vão trazer a felicidade no momento futuro. Que a gente já possa começar a sentir essa felicidade desde já. E aproveitando esse momento onde que nós estamos numa conversa tão harmoniosa, nós vamos fazendo uma vibração pelo nosso planeta para que a paz possa estar no coração dos homens, que as pessoas possam buscar esta paz dentro de si, porque fazendo a paz vibrar no seu próprio coração, a paz se irradia para todos aqueles que estão em volta. Nós vamos envolvendo o nosso querido Brasil, que vai passar por um momento muito importante nesta semana, as eleições. Possamos trabalhar esse momento cívico da melhor forma possível, trazendo as nossas convicções, as nossas ideias, transformando isso num voto consciente, independente daquilo que cada um acha. E a nossa vibração é para que o nosso Brasil possa passar por este momento sem polarização, que todos possam aceitar a opinião do próximo e não se degladiar por causa dela. Nós vamos envolvendo o Pingo de Luz com muito amor, para que seus trabalhos, suas atividades, possam levar as pessoas que buscam a expansão da consciência, aquilo que necessitam para prosseguir neste caminho. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, trazendo amor, luz e paciência, para que todos possamos estar juntos, sempre levando a paz àqueles que convivem conosco. E neste momento, agradecido a toda a espiritualidade maior que esteve conosco nesta noite, nos ajudando a compreender e a expor nossos conceitos. Agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos e a Deus por esta oportunidade, nós encerramos o acolhimento do amor desta noite. E ainda, unidos que estamos, de olhinhos fechados, nós vamos mentalizar toda a equipe do Pingo de Luz, a envolver a Ana Cláudia, para que ela tenha uma noite de muita paz, para que ela possa descansar seu físico, para que a sua cirurgia, que está marcada para as 13h30, amanhã na Santa Casa de Santos, nós já vamos envolvendo desde já toda a equipe médica que vai trabalhar com ela. Nós vamos trabalhando, mentalizando todo esse centro cirúrgico. Os médicos do Pingo de Luz já estão se colocando, os enfermeiros que vão estar trabalhando com a Ana Cláudia até ela retornar ao seu lar. E que amanhã, às 7h, nós possamos formar essa corrente. Eu e a Ana Cláudia estaremos juntas nas nossas orações, fazendo o Evangelho, mas que ela possa sentir, cada um de nós, do Pingo de Luz,
nesta noite e amanhã para trazer muita tranquilidade e a certeza de uma cirurgia com resultados de muita alegria, de muita positividade. Mas que a Ana Cláudia tenha o sentimento maior dentro do seu coração, de que Jesus não a abandonou, que está do seu lado, segurando em suas mãos, juntamente com Maria e com todos os espíritos amigos do Pingo de Luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, gente. Obrigado pela presença de vocês. Que a Ana Cláudia possa sentir a nossa presença ao seu lado amanhã, durante todo o período que ela tiver em cirurgia, na preparação e em cirurgia também.